Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo esteja convosco. Irmãos e irmãs, salve Maria! Hoje no nosso 19º dia do projeto Dia a Dia com Maria, dia 19 de maio de 2020, esse dia abençoado por Deus, em que nós podemos nos unir mais uma vez. Nossa Senhora vem lhe perguntar: como você costuma agir quando algo diferente lhe acontece? De duas uma, ou você fica nervoso, desesperado, não consegue raciocinar direito, os seus pensamentos viram uma confusão, ou, segunda hipótese, você fica calmo, senta, se concentra e resolve a questão com toda a calma, com todo o raciocínio, com a paz de espírito que você precisa ter. São essas duas hipóteses, meu irmão e minha irmã. Será que ultimamente a gente tem tido tanta calma assim como nós gostaríamos de ter? Ou nós temos nos deixado levar pelas intempéries, pelas notícias, e cada hora uma notícia diferente que vem chegando e a gente vai enlouquecendo? E a gente acaba nem conseguindo dormir, tendo insônia, como uma legionária acabou de dizer para mim agora: Beatriz, estou tendo insônia, não consigo dormir. São muitas notícias diferentes ao mesmo tempo. Irmãos e irmãs, respire fundo e confie, porque as coisas vão entrar nos eixos com a graça de Deus. Você já ouviu falar no princípio 1090? O princípio 1090 nos ensina que o que nos acontece representa 10% do nosso dia. Apenas 10% do que vai acontecer durante todo o nosso dia é aquela notícia. É a hora, é o momento da notícia. Mas logo depois nós temos todas as coisas que vão acontecer durante o nosso dia, todas as coisas, todas as decisões que nós tomamos dependendo do que nos aconteceu. Isto representa 90% das nossas ações, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, de tudo que vem em nós, irmãos e irmãs. O princípio 1090 é muito importante. Todas as vezes que você tiver alguma notícia que vai te tirar do prumo, que vai tirar o seu equilíbrio, respire fundo, feche os olhos, respire fundo. Pare um instantinho com seu pulmão cheio de ar, coloque as mãos no coração e deixe sair o ar pela boca. Faça isso 3 vezes e você se acalmará, e a clareza virá para sua mente e você vai poder ver realmente como você vai agir. E as coisas vão entrar paulatinamente nos eixos e as respostas virão. Entregue a Nossa Senhora, reze uma Ave Maria e todas as coisas vão se encaixar. Nós hoje vamos dar continuidade à nossa leitura espiritual de ontem, o sofrimento no corpo místico, porque a leitura é grande e nós tivemos que dividir o capítulo. Então, eu vou entrar no capítulo 9, item 3, para 5º parágrafo, na página 77 do manual ampliado e na página 55 do manual anterior. Uma simples comparação com a circulação do sangue no corpo humano
dá a ideia perfeita da função e da finalidade do sofrimento. Tomemos, por exemplo, a mão. A pulsação que ali se nota corresponde ao bater do coração, fonte do sangue quente que nela circula. É que a mão está unida ao corpo de que faz parte. Se a circulação diminui, as veias se encolhem e o sangue encontra maior dificuldade em correr. E esta dificuldade aumenta à medida que o frio se torna mais intenso. Se o frio for de tal intensidade que faça cessar a pulsação, a mão gelará e os seus tecidos morrerão. Ficará caída sem sangue e não tardará a surgir a gangrena, caso esta situação se prolongue. Estes diversos graus de frio ajudam-nos a compreender melhor as possíveis situações espirituais do corpo místico. Em alguns, a capacidade de receber o precioso sangue é tão limitada que corre perigo de morte, como membros gangrenados que têm de ser amputados. O remédio para um membro gelado é evidente: provocar de novo a circulação para que recupere a vida. Introduzir o sangue à força nas veias e artérias constitui sem dúvida processo doloroso, mas a dor é anúncio de futura alegria. Acontece que a maioria dos católicos praticantes não são de fato membros gelados. Contentes consigo, dificilmente se considerarão até mesmo membros frios. No entanto, o precioso sangue não circula neles no grau desejado pelo Senhor, o que o obriga a introduzir neles à força a sua vida. O sangue divino circulando e dilatando as veias endurecidas causa dores ao paciente. São os sofrimentos da vida. Estas dores, porém, bem compreendidas, não deveriam constituir uma fonte de alegria? A consciência da dor converte-se, então, na consciência da presença real e íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria! Irmãos e irmãs, essas leituras do nosso manual legionário que fala do sofrimento no corpo místico, dando continuidade ao que nós falávamos ontem, nos mostra como é importante que nós estejamos unidos uns aos outros, para nos tornarmos fortes, para que o sangue pulse em nossas veias e para que nós não sejamos um membro gelado, um membro frio que acaba precisando ser amputado, ser tirado mesmo do meio dos outros. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de lhe perguntar se você já ouviu falar da Glória Polo. Ela é uma colombiana e ela tem andado pelo mundo afora, contando a experiência divina que lhe aconteceu. Ela nasceu em 1968, 1958, e ela é uma dentista. Quando ela era criança, ela costumava mentir muito para a mãe dela porque ela tinha medo dos castigos. Então, todas as vezes que a mãe dela lhe perguntava algo e que ela ia mentir, ela ainda afirmava a mentira dela, ela confirmava a mentira com a seguinte frase: quero que um raio caia na minha cabeça se eu estiver mentindo. Não acreditava que seria possível. Mas, infelizmente, quando ela já era adulta, casada, e estava andando com o sobrinho pela universidade, do lado de fora da universidade, acontecia uma chuva torrencial e muitos relâmpagos, muitos raios, e ela e o sobrinho foram atingidos pelos raios. Ele morreu imediatamente, mas ela continuou ainda entre a vida e a morte, mas com o corpo todo queimado, foi levada imediatamente para o hospital.
Mas o que acontecia no seu corpo físico não dava para imaginar o que iria acontecer com o seu corpo espiritual. Ao mesmo tempo que aquelas coisas aconteceram, a notícia virou uma notícia que foi estampada em todos os jornais. E um dia, um homem muito pobre, ele pegou o último dinheiro que ele tinha e ele foi até a igreja. Ele deixou a maior parte como oferta para Deus e uma pequena parte ele separou para comprar uma carne para ele, porque ele precisava se alimentar. Então ele comprou a carne foi embrulhada num jornal. Quando ele chegou em casa, que ele abriu aquele jornal, que ele leu a notícia que estava ali, ele se jogou no chão em prantos e começou a chorar e rezar por aquela mulher que ele nem conhecia. Ele pediu: Senhor, misericórdia desta sua filha, misericórdia, Senhor. E ele estendia as mãos para o céu e ele pedia: olha por esta filha que está toda queimada no hospital entre a vida e a morte, e tem misericórdia da sua alma. E Deus, naquele mesmo momento, mandou o seu anjo até o inferno e ele a segurou pelo pé. Ela estava caindo direto no inferno, no mesmo momento em que aquele homem simples e humilde clamava por ela. Deus ouve a oração do justo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos jamais desistir de orar. Então, naquele momento, o anjo segurou o pé dela e ela estava caindo no inferno. E aí ela começou a gritar e dizer: por favor, porque eu estou caindo aqui, eu sou católica, tem algum engano, não é para eu cair no inferno, eu sou católica. E o anjo disse: Deus teve misericórdia de você e ele vai lhe dar uma segunda chance. E ela falou: mas por que eu estou indo para o inferno? Eu sempre participei da Santa Missa, eu ia aos domingos à missa, tudo bem, de vez em quando eu esquecia, mas eu sempre fui, eu comungava. E o anjo olhou para ela e disse: você comungava em pecado, minha filha. Você pecou gravemente contra os 10 mandamentos da lei de Deus. E ela disse: mas como eu pequei? Eu não vi pecado algum. Ele foi e falou: você começou. Aí ele começou a mostrar para ela as cenas da vida dela, das coisas que ela fazia. E mostrou ela indicando a algumas alunas na faculdade, porque ela era professora na faculdade, ela ensinando algumas jovens a fazer o aborto. Ela era a favor das uniões sodomitas. Ela era a favor de coisas erradas que são contra as leis de Deus. Então tudo aquilo começou a aparecer para ela e ela falou: mas eu não sabia que estes pecados são tão graves assim. Eu não imaginava que eu estava indo contra as leis de Deus. Por favor, me dê uma chance. E aí o anjo falou: você vai ter uma chance sim, minha filha. Vai ter uma chance porque Deus resolveu lhe dar uma chance, mas para que você volte e para que você conte para todos o que você viu aqui. Eu vou te levar ao inferno agora, para você conhecer do que você está sendo liberta. E ele começou a levá-la ao inferno nas várias partes que tem no inferno, e ele foi mostrando para ela os castigos reservados a todos aqueles que não querem viver de acordo com a vontade de Deus. O sofrimento das almas que infelizmente vão para o inferno todos os dias, como disse Nossa Senhora de Fátima aos pastorzinhos. Todos os dias vão muitas almas para o inferno, porque não há quem peça por eles. Então, Glória Apolo, ela viu
os vários lugares do inferno, e aquele anjo foi narrando para ela e dizendo: quando uma pessoa, por exemplo, ela vive em pecado sexual, ela só pensa nisso e ela vive cada hora com um parceiro diferente, que ela não mantém o seu casamento santo, o matrimônio santo, em que ela vive junto com o seu marido, vivendo sem o adultério, esposa e esposo vivendo unidos. Se eles vivem no adultério, eles são castigados exatamente nesta parte. Quando a pessoa comete aborto, ela é castigada nesta parte. E mostrou também a parte dos sacerdotes que estavam no inferno, e ela disse: irmãos e irmãs, precisamos rezar muito pelos nossos sacerdotes para que eles não se percam, porque muitos vão para o inferno, porque eles acabam se perdendo, porque eles dão conselhos errados, porque eles ensinam errado com seus testemunhos e com palavras que eles, na hora do confessionário, poderiam dizer para o fiel que estava ali na sua frente, dizer a verdade, e ele só diz assim: ah, vai de acordo com a sua consciência. Muitos fiéis não entendem, porque a consciência deles já está completamente perdida. Então, o anjo mostrou tudo aquilo para ela, e depois ela voltou com o anjo para fora do inferno, e ele disse: você vai voltar para o seu corpo e Deus vai lhe dar uma chance. E então Glória Apolo voltou para o corpo dela, e os médicos conseguiram reanimá-la, porque eles estavam naquele momento fazendo todos os procedimentos necessários para que ela ressuscitasse, porque ela estava mesmo em morte física. E então todos os procedimentos necessários foram feitos. Ela voltou a viver, e os dias foram passando, e os médicos ficaram impressionados como seu corpo foi se restabelecendo, se restaurando de uma tal forma que chegou a ficar melhor do que ele era antes daquele momento que ela foi castigada, sim, não por Deus, mas pelas próprias vontades, pelas próprias escolhas, porque desde criança ela dizia que um raio caia na minha cabeça se eu estiver mentindo. E um raio caiu na cabeça dela. Então foram as escolhas dela. Ah, mas ela era criança. Mas são escolhas. Por isso nós precisamos ensinar os nossos pequeninos desde muito jovens, desde muito pequeninos, a andar nas leis de Deus, a andar conforme Nossa Senhora nos ensina, os caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os sofrimentos vêm, mas nós não devemos desdenhar, nós não devemos gritar, nós não devemos xingar, nós não devemos reclamar, nós devemos entregar os sofrimentos que nós passamos, para que Deus use aquele sofrimento para tirar almas do purgatório e levá-las para o céu, e também para evitar que aquela pessoa que na terra, que ainda viva, está vivendo no pecado, que ela enxergue os seus pecados antes de morrer, para que ela não se perca no fogo eterno. Irmãos e irmãs, o depoimento, o testemunho de Glória Apolo é um testemunho muito forte, que mostra para cada um de nós como o nosso Deus é maravilhoso, porque Ele dá uma nova chance para nós. Ela leva com ela a filhinha dela em vários lugares onde ela dá o depoimento. Ela já veio no Brasil na Canção Nova, ela já esteve em vários lugares. E ela leva a filhinha dela para mostrar que Deus é tão bom, que inclusive restaurou o seu útero, porque ela não podia ter filhos, ela nunca pôde ter filhos, mas depois que ela passou por isso, Deus fez uma cura tão completa na Glória, que inclusive os seus ovários começaram ela começou a produzir óvulos, e ela pôde ser fértil. Ela não produzia antes, e ela não tinha fertilidade.
Então, como Deus é maravilhoso e sua obra é completa em nossa vida. Irmãos e irmãs, nós devemos ver como na leitura de ontem, no finalzinho, disse: o sofrimento, se não cura, ele nos faz mais fortes. Glória Apolo foi curada, porque Deus ouviu a oração do justo. E ela perguntou ao anjo: mas por que eu estou tendo essa segunda chance? Tantos morrem e não têm a segunda chance, porque ela viu milhares e milhares de almas no inferno e ela ficou horrorizada. Então o anjo mostrou para ela aquele momento em que aquele homem que era justo, um homem humilde, um homem que não tinha quase nada, e o pouco que ele tinha, ele ofereceu a Deus no ofertório. E ele entregou as suas orações por uma pessoa que ele nem conhecia. Por isso, irmãos e irmãs, neste período que nós estamos vivendo, nós não devemos nos entregar às reclamações, mas sim, e nem aos desesperos, nem à ansiedade. Não devemos nos descabelar e perder o prumo, perder o equilíbrio. Nós agora precisamos nos manter o mais calmo possível, porque chegou a hora, irmãos e irmãs, de nós trabalharmos mais forte ainda por todo o corpo místico que está sofrendo, porque Deus está nos dando a oportunidade neste período em que estamos isolados, a oportunidade de colocarmos os nossos joelhos no chão e rezar por toda a humanidade. É o que nossa mãezinha nos pede. Filho, filha, o que você está fazendo com a oportunidade que Deus está te dando? Você está reclamando o tempo inteiro ou você está se colocando como um canal de graças para o seu irmão e a sua irmã que está sofrendo? Há um tempo atrás, logo no início da pandemia, quando as pessoas, que foi dito para a gente poder fazer um isolamento social, no início foi falado que era para aquelas pessoas que são de maior risco, né? E naquele momento eu falei com os legionários, antes de haver o isolamento social, eu falei com os legionários: vamos agora ficar nas nossas casas, para que nós possamos estar protegidos, porque nós somos grupo de risco. E logo depois a igreja foi fechada. Então não havia mais nem como escolher, nós tínhamos mesmo que ficar em casa. Só que algumas pessoas ainda estavam trabalhando, algumas pessoas precisam trabalhar, os médicos, os enfermeiros, as farmácias, os postos de gasolina, os supermercados, tantas pessoas ainda precisam trabalhar, os caminhoneiros, tantos lugares são importantes que não podem fechar. Inclusive as nossas igrejas fecharam, e quantas pessoas estão perdidas porque elas estão se desesperando. Quantas pessoas estão se desesperando? Nós precisamos então agora fazer o nosso trabalho. E uma pessoa num grupo de WhatsApp que eu participo veio falar sobre isso. Eu preciso trabalhar. Eu tenho uma farmácia e eu tenho 8 funcionários, se eu não me engano, são 8 funcionários. E essa minha irmã, de Governador Valadares, ela disse para mim: eu preciso trabalhar e os meus funcionários também, nós não podemos parar. Aí eu falei com ela: eu acredito, minha irmã, que seja uma troca justa. Vocês trabalham para nos manter vivos, alimentados, saudáveis. E nós ficamos em casa para lutar e rezar por vocês, para que vocês não peguem a doença, para que vocês sejam abençoados. Então agora, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs da Legião de Maria e todos aqueles queridos irmãos cristãos que estão me ouvindo neste momento, Deus nos chama para fazer o nosso trabalho, que é rezar, orar,
implorar, clamar a Deus por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que ainda não compreenderam que o Senhor é um Deus de amor. Porque tudo que está acontecendo é por permissão divina, porque a nossa sociedade, como nós dissemos ontem, estava marchando a passos largos para o inferno. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, que nós façamos a nossa parte. Vamos orar por eles e eles vão trabalhar por nós. Não vamos deixar o nosso país quebrar a economia, porque senão não terá comida para ninguém. É preciso que o comércio volte a funcionar, mesmo que nós tenhamos que ter algumas modificações, algumas técnicas de isolamento, de proteção dentro do comércio, de proteção dentro dos lugares que vão prestar os serviços. É preciso que nós entendamos que a economia precisa funcionar, senão os alimentos vão acabar. Muitas pessoas já estão sem comida dentro de casa, porque muitos perderam os empregos, porque os seus patrões não têm como pagar os salários. Como vão pagar os salários se nem eles estão recebendo? É uma cadeia em que por exemplo, se a pessoa não paga o aluguel da casa, o dono daquela casa, a pessoa perde o emprego e assim ela não pode pagar o aluguel. O dono daquela casa que precisava do aluguel para poder pagar a sua academia, não vai mais pagar a academia. O dono da academia vai fechar, muitas pessoas vão perder o seu emprego. Aquelas pessoas não vão ter como se alimentar, não vão mais poder comprar o seu alimento. Estão vendo como é que é tudo uma cadeia que vai girando? A economia, ela é importante para nós também. Então nós precisamos compreender, irmãos e irmãs, que estamos numa guerra. E numa batalha, cada um faz a sua parte. Queridos irmãos e irmãs legionárias, a maioria de nós está no grupo de risco. Por isso eu falo assim para vocês. Mas aqueles que não estão Por que nós podemos deixar que a família dos soldados, a família dos soldados militares, dos policiais militares que precisam ir para a rua, podem correr risco? Por que a família do médico pode correr risco? Por que a família do enfermeiro pode correr risco? Por que a família das pessoas que trabalham no supermercado podem correr risco? Queridos irmãos e irmãs, todos estamos no mesmo barco e este barco não pode afundar. E para ele não afundar, nós vamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é nos unirmos em oração para que Deus olhe por nós e nos dê a graça e a bênção de nos libertar deste momento que a sociedade está vivendo, que o mundo está vivendo, por nossas próprias escolhas. Escolhamos então a vida, escolhamos então o caminho, a verdade e a vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos unir para que os nossos irmãos encontrem Jesus. Salve Maria! Irmãos e irmãs, que as almas dos legionários e de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, este é o nosso projeto Dia a Dia com Maria, dia 19 de maio de 2020. Este é o canal da Legião de Maria. Eu sou Bia Dantas, Tribuno Legiones. Nós estamos em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, mas estamos em todo o Brasil e em todo o mundo para levar a palavra de Deus nos corações dos nossos irmãos e irmãs
que ainda não conhecem a Deus e aqueles que precisam se fortalecer para unidos vencermos essas batalhas, mais esta batalha. É hora de nós entregarmos o nosso coração a Nossa Senhora. Eu peço a você que deixe o seu like e que coloque o seu comentário aqui abaixo. Como é que você costuma agir quando você recebe uma notícia que é difícil? Você reclama? Você chora? Ou você vai à luta? Você age? Você entrega nas mãos de Deus e confia e faz a sua parte? Salve Maria!